O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos que obedecem a sua voz, a sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, clama ao Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Amém. Muito bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus os abençoe neste dia. Vocês tenham um dia abençoado. No nome santo de Jesus Cristo. No capítulo 2 de Joel continua falando da devastação que viria sobre a nação de Israel por meio de gafanhotos. Eu tinha falado de 3 levas, mas nós vemos no capítulo 2 que fala de 4 qualidades de gafanhotos que estaria atacando todo o país. Olhando para o contexto do país, um país predominantemente agrícola, ele seria todo devastado e não teria alimento, nem pastagem para o gado. Essa era uma realidade. E Joel, no início desse capítulo 2, vai falar sobre isso, sobre a organização dessa devastação, que esses gafanhotos eram considerados como um exército organizado, que viriam e devastaria tudo. Mas, no decorrer do capítulo, o profeta fala para o povo se arrepender, se voltar ao Senhor, rasgar o seu coração e não somente as suas vestes, voltar de todo o coração ao Senhor. E quando o profeta fala isso, o povo atende. E o povo atendendo, eu estou passando aqui no verso 18, o povo atende e o Senhor responde dizendo: olha, eu vou trazer alimento para vocês. Eu vou trazer de alguma forma suprimento para vocês. Eu não vou voltar a fazer o que foi feito. E aí, depois, no final do capítulo, que está no verso 28, nós vemos que o texto que o apóstolo Pedro fala em Atos 2, ele é falado aqui, que após toda essa devastação, após o arrependimento do povo, após o Senhor ter suprido a necessidade do povo, o Senhor diz: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Veja bem, no contexto aqui, quando Pedro fala lá, olha, hoje está acontecendo o que foi dito pelo profeta Joel. O derramamento do Espírito de Deus sobre a vida das pessoas. Eu quero levar os irmãos agora à consciência de que houve uma tribulação para que houvesse um arrependimento, para que Deus ouvisse o clamor do povo e para que Deus derramasse o seu Espírito. Houve uma sequência. Essa sequência, ela acontece em nossas vidas quando nós nos voltamos ao Senhor. Quando nos voltamos ao Senhor com arrependimento, rasgando o coração e não apenas as vestes, como era o hábito da época, nós mostramos ao Senhor a nossa sinceridade. Mostramos ao Senhor a nossa autenticidade. E aí, o Senhor ouve
ouve o nosso íntimo e não somente as nossas falas, e vem nos atende com teu Espírito. Todo aquele que clamar o Senhor será salvo. Todo aquele que clamar ao Senhor e rasgar o seu coração receberá o Espírito de Deus. Essa promessa, ela é válida para todo aquele que se voltar ao Senhor. Nós vemos que o Senhor usou de uma pedagogia com o povo de Israel para que naquela época houvesse um quebrantamento e também houvesse ali um despertar. Para isso houve um momento de dor, um momento de sofrimento que levou as pessoas a uma reflexão interna do que deveriam fazer, do que deveriam trazer de modificação na sua vida. O avivamento, ele não parte apenas de um movimento, de uma movimentação espiritual. O avivamento parte de um arrependimento profundo, não somente do pecado que você cometeu, mas também da vida e do ser humano que você é. Fazer avaliações do que somos e buscar melhorar perante o Senhor abre espaço para o avivamento. E o avivamento acontece aqui, após uma destruição, uma catástrofe, onde o povo se arrepende, Deus supre a necessidade e Deus envia o seu Espírito para levá-los a ter uma experiência diferente com o Senhor. Que você tenha experiências diferentes com o Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, no teu santo nome nós clamamos e rendemos ao Senhor o nosso espírito, pedindo ao Senhor que conduza as nossas vidas, que conduza a nossa caminhada, que conduza a vida daqueles que, neste momento, estão com o coração aberto, arrependidos no Senhor. Eu oro ao Senhor, entregando todos os meus irmãos à tua presença, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês. Tenham um ótimo dia e fiquem com Deus.